Então, vamos lá. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje, terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Nós estamos aí praticamente na terceira semana de conteúdo de desenvolvimento de sistemas. Nós retornamos tudo, né, praticamente. Fizemos a revisão aqui e as atividades também ajudaram a gente a revisar esse conteúdo todo. Mas antes disso, eu quero saber de vocês como é que tá as atividades, se vocês querem que eu repita para vocês algum exercício da atividade um, e se vocês têm alguma dúvida desse exercício 2, né, que tá para ser entregue hoje ainda. Eu estou vendo que algumas pessoas ainda estão para entregar o exercício 2, mas vou pegar aqui, ó, o exercício um, por exemplo. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês. Joga essa tela suas para o lado. Bom dia, Bia. Bom dia, Gabi. Jogar a tela aqui para o lado. E aqui, por exemplo, nós temos o exercício um. Desse exercício aqui, tem alguma dúvida ou vocês querem que eu repita alguma resolução aqui com vocês? Isso aqui vocês já entregaram. Tem alguma coisa aqui que vocês querem que eu faça para poder fixar melhor? Vocês estão vendo aí, né? Tem algum, gente? Ou foi tudo tranquilo? Nada, nada, nada? Não precisa repetir nenhum deles? Precisa resolver nenhum deles aqui? Não mesmo? O 7? Tá, legal. Deixa eu ver aqui. Esse primeiro, bem tranquilo, né? É condicional. O segundo também é bem tranquilo. O terceiro também acho que é bem tranquilo, que é condicional. A 4, o raio de um círculo calcula sua área. O 5, converta metros por centímetros. Isso aqui é tranquilo também. Ah, no caso aqui, tem que usar as fórmulas, né? Usar a fórmula. Isso aqui, com poucas linhas, dá para resolver. Aqui também é uma formulazinha. Como é que calcula o raio de um círculo? Qual é opa, a área de um círculo? Como a gente calcula? É, quem fez aí lembra, gente. Como é que calcula a área de um círculo? A gente vai pegar o raio, que é a informação que a gente vai buscar do usuário, né? E através desse raio a gente vai colocar o quê? Pi raio ao quadrado. Exatamente. O pi, a gente pode pegar o número fixo, né? 3,14, 15, 92 e etc. lá.
ou a gente pode usar uma função dentro do Python mesmo, que chama mathp, para poder trabalhar com ela, né? Não precisa. Eu vou até comentar com você sobre funções hoje também. Então, essa aí é bem tranquila, né? Não tem muito segredo mesmo, não. É só o usuário pedir o raio e colocar isso aí. O π, que é 3,141592, vezes o raio ao quadrado. Esse quadrado aí, vocês vão colocar dois asterisco e o 2 depois, né? Então, é bem tranquilo. 5 é tranquilo, 6 é tranquilo também, o sete, legal. O sete nós podemos fazer, né? O 7 já é um pouquinho mais elaborado mesmo. Embora esse aqui não é difícil, mas vão tirar a dúvida deles aqui, que às vezes pode ser algo geral. Então tá falando assim, ó, era dois asteriscos. João Pescador comprou um computador para controlar o rendimento diário do seu trabalho. Toda vez que ele traz um peso de peixes maior que o estabelecido pelo regulamento de pesca do estado de Minas Gerais, 80 quilos, deve pagar uma multa de R$ 7,00 por quilo excedente. João precisa que você faça um programa que leia o peso de peixes pescados em quilos e calcule o excesso se houver. Ele precisa, ele precisa também que você calcule o valor da multa a ser paga de acordo com o excesso de quilos além do limite. Ao final do programa, mostra a quantidade de quilos de peixe pescado, o excesso e o valor da multa a ser paga, caso haja excesso na pesca. Aqui é bem tranquilo, se a gente for pensar, né, o que, que a gente precisa fazer. É muito bom, toda vez que a gente vai fazer um algoritmo, um programa, pensar no problema que nós temos para resolver. Então, por exemplo, pega os dados que nós temos, está falando que João é um pescador, que ele vai marcar todos os dias, o quanto que ele pescou. Então, vamos dizer que teve um dia aqui que ele pescou 100 quilos de peixe. Então, falando que ele está no estado de Minas Gerais e no regulamento de pesca de Minas Gerais, ele pode pescar até 80 quilos sem pagar multa. Acima de 80 quilos, o que vai acontecer? Ele vai pagar R$ 7,00, R$ 7,00 a cada quilo excedente, certo? Então, o que a gente precisa fazer é o que aqui? Pegar, mostrar a quantidade de peixes que ele pescou, pegar o excesso e a multa que vai ser paga, caso existe excesso na pesca. Então, a gente percebe aqui que é algo bem simples, né? Vamos dizer, se ele pegou 100 quilos e ele pode pescar até 80, então você pega 100 menos 80 e vai dar quanto? 20 quilos de excesso. Esse 20 quilos de excesso a gente multiplica por 7 e dá igual a R$ 140, que é o que ele vai pagar de multa, certo? Então, é uma conta básica. Então, tudo aquilo que for acima de 80 quilos, a gente vai buscar o excesso e multiplicar por 7. De forma muito simples, né? Então, para fazer o programa, a gente precisa ter esse entendimento. Quando a gente faz isso aqui, acaba que fica tudo muito fácil, né? Não tem muito segredo quando a gente entende aquilo que precisa fazer. Então, aqui no caso, eu colocar aqui, ó, vou colocar pesca, é, pesca, vou colocar aqui, ó, quantidade de quilos pescados, vou colocar quilograma, né?
Aqui vão dizer que eu vou jogar inteiro. Poderia ser real também, mas se eu colocar inteiro aqui para facilitar. Se fosse real também não ia fazer muita diferença. O cálculo ia ser exatamente o mesmo. Aí, se eu quiser, eu posso colocar uma condição. Então, eu falo aqui, ó, se a pesca for maior do que 80, é, se a pesca for maior do que 80 quilos, aí nós vamos fazer esse cálculo aqui, né? Então, vai pegar o quê? A gente coloca assim, ó, excedente é igual, excedente é o que pescou a mais. É pesca menos 80, a gente vai pegar a quantidade a mais que pescou e colocar a multa, vai ser igual a excedente vezes 7, certo? E aqui é, a gente pode mostrar aqui, ó, imprime, né? Coloca assim, a quantidade de quilos pescados foi de tanto quilograma. Aí a gente coloca aqui, ó, porcentagemzinha, joga aqui e o nome da variável que eu vou imprimir aqui. No caso aqui vai ser pesca, né? Aí aqui depois eu coloco, é, ele pede para adicionar, além disso, quantidade de quilos pescados, o excesso e o valor da multa. É, excesso de quilos pescados foi de tantos quilos. Aqui eu coloco excedente, embaixo o, a multa será de reais, né? Ponto, ponto 2 porcentagem, ponto 2F, para ficar formatado bonitinho como dinheiro. Aí, poxa, fecha uma porcentagem aqui, legal. E aqui a gente escreve multa. Agora, se não for, se a pesca não for maior do que 80 quilos, a gente não tem excesso de quilos e não tem multa. Então eu só imprimo a quantidade de quilos que foi pescada. Não tem necessidade de imprimir mais o restante. A menos que eu queira colocar como zero, né? Então, se eu quiser também, eu posso fazer isso. Posso copiar isso aqui, ó. Colocar isso aqui padrão para todos. Jogar para cá. Posso jogar para cá essas linhas. E aqui eu coloco o valor padrão. Excedente igual a zero e multa é igual a zero. Porque ele só vai alterar esses valores se a pesca for maior que 80. Então, se eu pescar acima de 80 quilos de peixe, aí eu vou calcular o excedente. Caso contrário, a gente não calcula. Então, vou executar aqui quantidade de quilos pescados. Eu vou colocar 70 aqui por enquanto para testar. Eu vou clicar aqui em OK. Aí ele mostra aqui para mim, a quantidade de quilos foi de 70, o excesso de quilos foi zero, a multa será de zero. Ah, tá, aqui eu posso até tirar, senão eu imprimi duas vezes aqui, ó. Não tem necessidade de ficar aqui duas vezes, não. É, aí eu vou executar de novo aqui, vou colocar 80 agora, ó.
Ok. Continua com zero o excesso de quilos e a multa continua com zero. Agora eu vou colocar 81. Bom dia, Lucas. 81. Então mostra aqui, ó. Quantidade de quilos foi 81, o excesso foi 1 e a multa será de 7. Vou colocar 100 quilos aqui agora, ó. Quantidade de quilos, certo? Então, isso aí realmente é um problema mais questão de entendimento. É questão de execução aqui, né, a criação do código ele é bem simples até. Beleza? É, tem alguma outra questão que vocês querem revisar aqui, gente? Isso aqui é importante porque eu vou marcar com vocês uma avaliação prática, né? Nós vamos ter aí um período para isso. Vai ser no dia 23, então daqui 2 semanas. Já estou falando logo para vocês se prepararem. A gente vai entrar aqui com exercícios desse conteúdo de esculturas sequenciais, condicionais, de repetição, de listas, de matrizes. Então, aproveitem aí para tirar as dúvidas até desses exercícios que já passaram mesmo. E desse próximo agora, se tiver alguma coisa que vocês queiram revisar também, a gente já faz aqui. Eu não importo que vocês estão vendo algumas respostas aqui, não. O negócio é vocês realmente tentarem fazer, viu? Até interessante comentar isso com vocês. Esse conhecimento que vocês têm no curso de informática, de programação, é muito importante para a vida de vocês. Esse conhecimento é chamado habilidades do futuro. Então, hoje, não importa se vocês vão trabalhar com direito, com medicina, com engenharia, o que for, ou é qualquer outra profissão, psicologia e etc. Mas quem tem essa visão de futuro, de trabalhar em qualquer tipo de profissão que tenha alguma utilidade daqui a uns anos, precisa ter esse conhecimento de programação. Então, vocês estão tendo a oportunidade de ter isso. Então, é importante vocês estudarem a programação, sim. Por mais que pareça um pouquinho complicado para alguns aí. E não é complicado, gente. Isso aqui é muito tranquilo. Vocês conseguiram fazer a 8 aqui de boa? Sim ou não? Tô gostando dessa interação suas. Aí, tudo bem. Bem, legal. Deu para entender o que que é salário líquido aqui, então, né? Salário líquido é pegar o salário bruto que ganha, menos todos esses descontos aqui, de imposto de renda, INSS, sindicato e tal. Beleza. Às vezes o desconto é até maior do que esse, viu, gente? Às vezes é até maior aqui. A gente está colocando algo bem básico. É, a loja de tinta, como é que foi aqui? Deu para fazer também? Essa 9, por exemplo. Vocês querem que eu faça 9 aqui ou pode passar à frente? Tem alguém aí? Viável o quê? Viável fazer? Tá, beleza. Eu vou fazer a 9, então.
A 9 é que nem é a mesma coisa aqui. É tudo é questão de entendimento, né, gente? Questão de entendimento. Nós precisamos entender primeiro o que, que a gente está fazendo. Então, vamos pegar os dados aqui dessa número 9 e olhar o seguinte. Vocês estão conseguindo enxergar aí a letrinha que está na tela? Tá, né? Deixa eu aumentar o máximo que eu consigo aqui. Às vezes alguém está no celular e fica difícil de enxergar direito. Deixa assim. Fica mais claro, né? Beleza. Então tá escrito aqui, ó. Faça um programa para uma loja de tintas e o programa deve medir o tamanho em metros quadrados da área a ser pintada. Considere a cobertura da tinta é de 1 litro para cada 6 metros quadrados e que a tinta é vendida em latas de 18 litros, que custam R$ 120. Informe o usuário a quantidade de latas de tintas a serem compradas e o preço total. Então aqui é o seguinte, a gente precisa de informação do usuário, que ele vai falar assim, ó, quantos metros quadrados de área que você vai pintar? Vamos dizer que vai ser a casa toda. Essa casa toda aqui, vamos colocar aqui que vai ser 100 metros quadrados, beleza? Então, ele vai pintar uma área de 100 metros quadrados. Às vezes ele vai pintar só um quarto, uma parede, então nem ia precisar de uma quantidade tão grande, mas vamos dizer que seja a casa toda e vamos colocar aí nesse número redondinho 100 metros quadrados para pintar. Nós temos essa área aqui para pintar. Aqui está falando que uma cobertura de tinta é de 1 litro para cada 6 metros quadrados, ou seja, para cada 6 metros quadrados, eu vou precisar de 1 litro de tinta. 1 litro de tinta. Beleza? A cada 6 metros quadrados, eu preciso de 1 litro de tinta. Aí fala que uma tinta é vendida em latas de 18 litros. Então, uma lata de tinta, então eu vou colocar aqui, ó, uma lata de tinta tem 18 litros. E uma lata custa R$ 120. Beleza? Então a gente quer saber quantas latas que a gente vai precisar e quanto nós vamos pagar para fazer essa pintura. Primeira coisa é o seguinte, a, se eu penso aqui, ó, e em 6 metros quadrados eu tenho que gastar 1 litro de tinta, certo? Não, desculpa. 6 metros quadrados eu pinto o que? Uso 1 litro de tinta. 1 litro. Só que uma lata tem 18 litros. Vamos considerar que a gente não consegue comprar a lata na metade. Então, isso aí é fato também. Eu não vou chegar lá na loja, se só tem lata de 18 litros, eu não vou pegar uma lata de 9 litros apenas. Então, tem que imaginar o seguinte: essa lata aqui, uma lata de tinta, ela pinta quantos metros quadrados de parede? Se ela tem 18 litros e 1 litro a gente pinta 6 metros quadrados, uma lata pinta quantos metros quadrados? Uma lata pinta quantos metros quadrados? Às vezes vocês até raciocinaram de outra forma, viu, gente? Não tem uma resposta fechada para isso aqui. Certo. 108 por quê, Bia? Vamos pensar o seguinte. Se em 6 metros, 1 litro,
pinta 6 metros quadrados, certo? 6 metros quadrados. Então significa que uma lata que tem 18 litros, ela vai pegar 18 vezes 6 metros quadrados, e vai ser igual ao tanto que a lata pinta. E dá exatamente isso aí? É, né? 108, né? 108 metros quadrados. Então a gente sabe que uma lata grande de 18 litros, ela pinta o quê? 108 metros quadrados. Beleza? O que é que eu posso fazer aqui? De posse desse raciocínio aqui, ó, e uma lata pinta 108 metros quadrados, eu posso pegar a quantidade da área que eu preciso pintar, então colocar aqui, ó, 100 metros quadrados e dividir por 108 metros quadrados, e vai dar a quantidade de latas que eu preciso para pintar essa parede. Né? No caso aqui vai ser a casa toda. Então, essa divisão aqui, ele ia dar zero ponto alguma coisa, né? Se a gente for pegar aqui, ó, 0,108. Tá quanto? Isso aqui dá 0,92, certo? 0,92, 59, alguma coisa. Beleza. Só que vou imaginar o seguinte, eu não consigo pegar metade de uma lata. Eu não consigo pegar 0,92 de uma lata. Eu tenho que pegar a parte inteira dessa lata, ok? Então, eu posso pegar uma função, né? Até interessante que nós vamos falar de função hoje também, e a gente já sabe como que vai usar a função. Eu posso usar uma função do Python para arredondar esse valor e jogar esse valor para cima. Então, ao invés de eu ficar usando um bocado de conta, a gente pode simplificar essa continha aqui e simplesmente dividir esse valor por 108 metros quadrados, que eu sei que é o tanto que uma lata de tinta de 18 litros vai poder pintar, beleza? Se ele vai arredondar esse valor de 0,92, então ele vai jogar isso aqui para 1, beleza? E 1, eu vou multiplicar essa quantidade vezes 120, que é o valor da lata, que vai me dar o custo de R$ 120, certo? Então, para esse exemplo aqui, a gente teria esse resultado. Beleza, gente? Aí, a mesma coisa aqui, ó. Se eu tivesse, no caso, uma casa maior, colocar 200 metros quadrados, eu pegasse a divisão por 108 metros quadrados, que é a quantidade que uma lata de tinta de 18 litros consegue pintar. Aqui dá quanto? Aqui já vai dar 1, alguma coisa, né? 200 dividido por 108 vai dar 1,85. E aqui, a gente arredondando esse valor, ele vai jogar para 2. A gente vai multiplicar por 120 e vai ser igual a 240. Certo? Então, se a gente pega essa conta fazendo por 108, é muito mais simples do que a gente ficar fazendo um bocado de condição, fazendo um bocado de coisa. Né? Vocês vão ver que é muito mais fácil. Aí, uma das coisas que a gente não sabe aqui ainda, por exemplo, como que eu arredondo esse número no Python? Né? Nós vamos entender como é que usa as funções no Python aqui agora. E depois nós vamos aprender ainda nessa aula de hoje como que a gente cria uma função. Eu retornei o número lá, 0,92, 1,85. Eu quero passar isso aqui para 1. Como que eu arredondo esse número? Veremos agora. Né? Então, deixa eu
Deixa eu apagar esse negócio aqui. Então, primeira coisa aqui, ó, pegar a quantidade de metros quadrados da área a ser pintada, né? Então, vou colocar área, colocar int. Pode ser float também, né? Mas para simplificar, vamos colocar como inteiro. Digite o tamanho da área em metros quadrados. Aí a gente vai ter o tamanho dessa área. Lembrando aqui que como que a gente chegou no 108, se um litro de tinta pinta 6 metros quadrados e uma lata de tinta possui 18 litros, então significa que 18 vezes 6 metros, uma lata de tinta vai pintar 108 metros quadrados. Uma lata custa R$ 120, então a gente, para achar o custo, é só pegar a quantidade de latas vezes 120. A gente não pega lata que não seja inteira. Então, o que, que a gente pode fazer aqui? Pegar o tamanho da área. Então, vou colocar aqui, ó, quantidade latas. Vou colocar latas só, né? Latas vai ser a área que a pessoa informou, dividido por 108, certo? 108. Vou colocar o pontinho aqui. Alguma variável dessa aqui, ela precisa ser real, para a gente retornar latas real. Então, float aqui fica mais visível. Vou colocar um print latas aqui por enquanto, sem fazer a conversão nem nada, só para a gente ver. Vamos colocar aqui, ó, tamanho da área 100, 0,92, né? Aquilo lá que a gente calculou, 200, 185, 300, 277. Beleza? Vocês entenderam o raciocínio aí, né, gente? Deu para entender? Legal. Tem uma função em Python, né, que a gente chama de seu. Então, aqui, ó, seu. Vou explicar para vocês isso aqui, ó. Acho que aqui está mais claro, quer ver? Aqui. Eu gosto muito desse site aqui, dado 3 os cursos. Ah, aqui, por exemplo, ele está falando, ó, arredonda o número para cima, o próximo número para cima. Então, quando eu quero usar uma função em Python, eu faço a importação de uma biblioteca, no caso aqui é uma biblioteca matemática, que a gente chama de math. No caso aqui do CodeSculptor, a gente nem precisa importar, porque ele já tem essa biblioteca de forma automática, mas eu posso colocar aqui de forma mais explícita também, ó. Vou colocar aqui, ó, math, portando a biblioteca de funções, opa, tirar o cedilha, funções matemáticas. Então, import math. E aqui, quando eu quero trabalhar com essa função math, eu vou pegar esse número que está com ponto, alguma coisa, e jogar para cima, né? Então, ele vai retornar para mim um valor para cima desse número que ele retorna aqui. Quer ver? Ó? Em vez de imprimir agora desse jeito, colocar aqui, ó, math.seu, e vou executar. Isso aqui eu só estou printando, viu? Não estou fazendo o cálculo, não. 100 é o tamanho de metros quadrados. Ele mostra 1, né? 1 porque ele jogou para cima o arredondamento. Vou colocar 200, mostra 2. Agora 300, mostra 3. Vou colocar 450, ele mostra 5. Certo? Então ele sempre vai pegar esse valor que nós calculamos e joga o arredondamento para cima. Essa função aqui, ela é bem importante para a gente quando está fazendo algum tipo de trabalho nesse sentido.
Poderia fazer de outra forma? Sim. Tem outras formas de fazer, viu, gente? Eu posso pegar a divisão inteira, eu posso fazer um bocado de coisa sem fazer o uso dessa função. Mas aqui facilita a nossa vida, então vamos fazer desse jeito, até porque funções é assunto de hoje também. Então, essa função arredonda para cima. Agora, se eu quisesse arredondar para baixo, não vai ser o caso desse exercício específico, mas tem uma outra que chama math.floor, que seria para baixo. Então, em vez de pegar a parte do valor para cima, a gente joga a parte de baixo da fração. Mas nesse caso aqui não vai ser o que a gente vai fazer. Então, eu quero saber a quantidade de latas. Eu já achei, ok? Eu quero saber a quantidade, o valor que isso vai ficar, né? Então, como é que a gente faz isso aqui, ó? Inclusive aqui, ó, eu posso pegar isso aqui. Opa, não, isso vai ficar estranho para vocês. Deixa do jeito que está aqui mesmo. Deixa do jeito que está. Então, aqui, ó. Vou imprimir aqui, ó. Print o número de latas necessária será de porcentagem de. Aí a gente coloca aqui, ó. Porcentagem. Isso aqui, em vez de colocar print, colocar latas. Quanti latas. Fica mais fácil. E aqui, colocar o valor se pago será de ponto 2F. Tá bonitinho, né? E aqui eu vou colocar valor igual a quanti latas vezes 120. Aqui a gente coloca valor. Eu mando executar aqui, ó, o tamanho em metros quadrados, 100. Vai precisar de número de latas necessárias. Será de 1. Quantidade de latas. Vou colocar 450 metros quadrados. 5 latas, o valor ser pago será 600. 1.000 metros quadrados. 1.500 metros quadrados. Certo? Então é bem tranquilo, né, gente? Se a gente for pensar desse jeito aqui, não é difícil, não. Deu para entender, né? Lembrando que isso aqui, ó, é para eu usar essa função de cá, viu? O math aqui, ele vai importar a biblioteca de funções matemáticas do Python, que tem várias funções além dessa, né? Essa aqui é para arredondar o valor para cima. Vendo isso aqui, para fazer a número 10 é muito mais fácil, certo? Ah, quer ver? A 10 está falando assim, ó, faça um programa para uma loja de tintas, o programa deverá pedir o tamanho de metros quadrados da área a ser pintada. Basicamente é a mesma coisa. Considere que a cobertura de tinta é de 1 litro para cada 6 metros, então continua o mesmo dado. 1 litro para cada 6 metros. E que a tinta vendida é de latas de 18 litros, que custam R$ 120, que é exatamente a mesma coisa. Só que aqui a gente tem galões de 4 litros também, que custam R$ 30.
No caso desse primeiro probleminha aí, ó, do número 9, a gente só tinha latas de 18 litros. E nesse segundo, a gente já tem latas de 4 litros também, certo? Então, informe o usuário a quantidade de tinta a ser comprada e os respectivos preços em duas situações. Aqui, no caso, a gente tem a compra de latas de 18 litros e compra de galões de 4 litros, beleza? A única coisa que a gente tem a mais aí são essa lata de 4 litros. Outra informação importante que tem assim, ó, em todas as situações, acrescente 10% de folga na quantidade de tinta necessária. E sempre considere que as latas e galões devem ser comprados cheios. Então, se vamos precisar de 10 litros de tinta, temos que adicionar 10%, ou seja, vamos considerar que serão necessários 11 litros de tinta para pintar a área. Dica: multiplicar a quantidade necessária por 1,1. Neste exemplo, uma lata de 18 litros seria suficiente. Assim como 3 galões de 4 litros. Ao final do programa, deve indicar se é mais vantajoso comprar latas de 18 ou 4 litros, de acordo com o menor valor calculado. Nesse caso aqui, só tem que fazer um pouquinho diferente, porque a gente precisa entender quantos litros de tinta que eu preciso para fazer a pintura da parede, certo? Porque aqui, ó, nós fizemos de forma bem direta. A gente simplesmente, eu quero saber quantas latas eu preciso e vai dar tantos reais. É porque se eu sei que uma lata de 18 litros você consegue pintar 108 metros quadrados, então a gente já foi direto no ponto e já deu um resultado, beleza? Então, isso aqui nós facilitamos bastante a resolução. Nesse outro caso aqui, eu preciso de uma informação que é o que? A quantidade de litros que eu preciso para pintar uma determinada área. Por que, que eu preciso disso? Porque eu preciso acrescentar 10% de folga na quantidade de tinta necessária, certo? Então, no caso aqui, eu não posso ir direto assim, ó, a quantidade de latas de tinta vai ser esse aqui, pá, né? Eu não consigo fazer assim direto. Então, qual a sugestão que vocês me dão aqui para responder isso? Então, pedir o tamanho de metros quadrados da área a ser pintada. Basicamente, a gente começa do mesmo jeito que está aqui, ó. Vai pedir o tamanho da área. Depois, o que, que a gente faz? Vai considerar a quantidade de litros que eu preciso para pintar essa área. Como que eu consigo calcular isso aí, gente? Se um litro ele pinta 6 metros quadrados, eu vou dividir essa área em quanto para achar a quantidade de litros? O que, que eu vou fazer aqui para achar a quantidade de litros que eu vou precisar para pintar essa parede, gente? O que, que vocês fizeram aí? Vocês não fizeram isso. Eu vou até olhar o exercício hoje lá e ver como é que vocês responderam isso aí. Como é que eu acho a quantidade de litros que eu preciso para pintar essa área lá? Primeira coisa é ler o tamanho em metros quadrados dessa área. Depois, dividir por 18 ou por 4? Não. Para eu achar a quantidade de litros que eu preciso dividir por 6. Por quê? 1 litro para cada 6 metros quadrados. Então, se eu tenho 100 metros quadrados de área, eu divido por 6 metros quadrados e eu vou ter a quantidade de litros que eu preciso para achar essa base de tinta. É 18 e 4 que é para saber a quantidade de latas. Então é diferente. E mesmo assim, eu não faria dessa forma.
Então, vamos pensar o seguinte: quantidade de litros para pintar uma determinada área. Se eu sei que a cada 6 metros eu preciso de 1 litro, então eu vou pegar a área, certo? Então aqui já vai ser um pouquinho diferente. Eu já vou modificar um pouco essa resposta aqui. Isso aqui já vai ser para o número 10. Não vou colocar latas igual está aqui, não. Vou apagar esse negócio para cá para a gente não ficar confundindo. Eu vou pegar aqui, ó, litros, que é a quantidade de litros que eu preciso. Vai ser a área e vou dividir por 6. Por que eu coloco float aqui, gente? Para poder ter uma ponto alguma coisa na quantidade de litros, viu? Eu só não coloco o float lá, na hora de mostrar o resultado, ele vai ficar sempre inteiro. Dividir inteiro por inteiro, ele dá inteiro. Então, eu vou colocar aqui, ó, litros, que é a quantidade de litros. Então, 100 metros quadrados, eu preciso de 16,66 e um bocado aqui, ó, né? De 6 até 7. Então, vou colocar assim, ó, 16,7 litros que eu preciso para pintar 100 metros quadrados. Beleza? 100 metros quadrados, eu preciso dessa quantidade de litros aqui. Como é que eu sei disso? Se a cada 6 metros quadrados eu preciso de 1 litro, então eu pego a quantidade da área e divido por 6. Beleza? Tranquilo, né? Agora, depois eu vou pensar o seguinte: se eu preciso de 16,7 litros aqui, e eu tenho que colocar uma folga de 10% nessa quantidade de tinta, o que eu posso fazer? Eu pego a quantidade de litros que eu preciso e multiplico por 1,1. Então, eu vou colocar a folgazinha, vou colocar assim, ó, folga, litros, folga. Aí eu vou colocar litros vezes 1,1. E vou imprimir isso aqui, ó. Litros folga. Isso aqui, na verdade, é o que eu vou. Isso aqui é só o básico necessário, só que eu vou colocar mais 10% para colocar uma quantidade que sobre um pouquinho. Então, vou colocar 100 aqui, vou multiplicar. Agora, eu vai achar esse valor, que era o primeiro, só que agora eu vou precisar de 18,333. Então, uma lata de 18 litros aqui nesse caso, ela não vai ser suficiente. Vocês percebem aí que eu ia precisar uma quantidade um pouquinho maior para poder chegar a fazer a pintura dessa área, né? Então, essa é a quantidade de litros que eu ia precisar. Beleza? E agora eu vou pensar da forma que você estava fazendo mesmo. Quantas latas que eu preciso para pintar essa casa aqui, né? Essa área específica lá. Se uma lata tem de 18 litros e a outra tem 4, então agora sim eu vou fazer o que Bia colocou ali, ó. Dividir por 18 ou por 4, né? Porque eu quero saber quantas latas que eu preciso para pintar essa área específica. Se aqui é a quantidade de litros, eu quero saber quantas latas, então eu vou pegar. Aqui eu vou esquecer litros, né? Eu vou mexer com litros folga, que é uma quantidade um pouquinho maior. Então vou pegar aqui, ó, colocar quantidade 18, quantidade de latas de 18 litros. É, vai ser litros folga dividido por 18, beleza? Aqui é aquele negócio que a gente estava falando. Se eu coloco aqui, ó, colocar print quant 18, se eu vou colocar aqui novamente, ó, 100. Se eu coloco aqui 1,01, o que significa isso aqui? Eu não tenho lata que eu vou abrir ela
pela metade, então eu tenho que colocar ela sempre arredondando para cima, certo? Então, na verdade aqui, ó, a gente pode usar aquela função que eu mostrei para vocês para facilitar. Então, eu não vou ter uma 1,01 lata de 18 litros. Eu vou colocar aqui, ó, mef.sil ante 18, porque ele vai arredondar para cima essa fração que nós temos aqui. Então, vou executar aqui novamente. Ele joga aqui já para 2. São duas latas de 18 que eu preciso, porque aqui tem 18,333 litros, certo? Então, isso aqui facilita um bocado de coisa, ó. A mesma coisa aqui, eu posso colocar aqui, ó, quantidade 4, certo? É litros folga dividido por 4. E aqui, ó, eu vou colocar aqui o printzinho, ponto mefsil, anti 4. Eu vou executar. Eu preciso de 5 latas de 4 litros. Beleza? Agora, vamos pensar o seguinte. Quanto que custa uma lata de 18 litros? Não é R$ 120? Nós não vamos precisar de duas? Então, é 2 vezes 120, dá 240. Agora, quanto que custa uma lata de 4 litros? Não é R$ 30? Eu vou precisar de 5. 5 vezes 30 dá 150. Compensa mais eu comprar a lata de 18 ou de 4 litros aqui? Pelo valor que a gente calculou, um dá 240, outro dá 150, a gente já sabe, né? Então é só fazer isso agora no cálculo. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, latas 18, latas 4. Estão vendo que o negócio até mais fácil, né, de fazer. Por conta dessa função de arredondamento aqui, fica tudo mais fácil. Eu vou calcular o custo, né? Vou colocar assim, ó, valor 18, são as latas de 18 litros. Vou jogar aqui para baixo, tá tudo agrupado. Vai ser o número de latas de 18, latas 18 vezes R$ 120. Agora, valor 4 vai ser igual latas 4 vezes 30, beleza? E agora, a gente pode fazer aqui, ó, a impressão dos resultados, beleza? Então, colocar aqui, ó, print, colocar a quantidade de litros com folga, colocar, vai ser 0,22F, aí coloca a porcentagemzinha, fazer uma impressão formatada, né? Litros folga. Aqui eu vou pegar a quantidade de latas 18 litros, vai ser porcentagem D, inteiro. Aqui vai ser latas 18, quantidade de latas 4 litros, porcentagem D,
latas 4. E aqui nós temos também valor, vou colocar assim, ó, valor das latas 18 litros, ponto 2F, vai ser valor 18. Aqui eu vou copiar e colar aqui, só trocar aqui esses detalhezinhos aqui para mostrar o valor das latas de 4, certo? E ainda não mostrei qual que seria o mais compensador, mas a gente faz a condição rapidinho. Deixa eu executar aqui para ver. 100, né, ele mostra aqui. E se eu quiser, posso até tirar esses prints aqui, ó, que é esse print aqui. Colocar uma hashtagzinha aqui, outra aqui para não mostrar mais. Quantidade de litros com folga é 18,33 litros. A quantidade de latas são 18 litros, são duas. O valor das latas são 240. A, a quantidade de latas de 4 litros, 5, vai dar R$ 150. Então, no caso aqui, eu vou pegar um valor com outro, que eu vou falar, ó, compensa, mas é de 4 litros. Então, vou colocar assim, ó. Se valor 18 for, se valor 18 for maior do que valor 4, se esse valor aqui, ó, for maior do que 4, então, ou seja, se o valor das latas de 18 for maior do que 4, então, vou colocar um printzinho, compensa pintar com latas de 4 litros. Agora, se não, compensa pintar com latas de 18 litros. Forma mais simples assim. Executo novamente. Olha lá, já mostra o resultado. Ó. Quantidade de litros com folga 18,33, né? 10% a mais se nós colocamos. A quantidade de latas de 18 litros vão ser duas, né? Justamente porque tem esse pontinho aqui. Então vão ser duas vezes 120, R$ 240. A quantidade de latas de 4 litros são 5. O valor dessas latas vão dar R$ 150, né? São R$ 30 cada uma. Então compensa pintar com latas de 4 litros, por conta do valor que é menor do que as latas de 18. Beleza? Ah, tem uma variação desse problema aqui que a gente poderia colocar as latas mistas, né? Poder utilizar lata de 18 com 4 litros juntos, mas aí complica muito mais, aí fica mais difícil de trabalhar. Eu não quis mexer com isso aqui, não. Acho que quem conseguiu chegar até nessa parte raciocinando de forma semelhante a isso aqui, né? Conseguiu chegar no resultado certinho e bom, né? Muito bom. Não esquecer de que tinha os 10% a mais, né, gente? Se não tivesse os 10% a mais aqui, a gente ficava com uma lata só de 18 e com certeza seria muito mais vantajoso a gente fazer a pintura com a lata de 18 litros. Ok? Então, esse aqui foi o primeiro exercício. Esse outro aqui, esse ainda está para vocês entregarem. Deixa eu ver aqui. Esse primeiro, por exemplo, é uma pequena variação do exercício que vocês já fizeram em sala, né? Que eu até falei que eu colocaria para revisão. Isso aí é bem tranquilo. Ah, o número 2 também é muito fácil, até.
né? Todos utilizando estrutura de repetição. O 3 também não é difícil, não tem nada demais aqui. Esse número 4 da série de Fibonacci, aqui a gente precisa entender a lógica que tem dentro desse exercício, né? Então é importante citar aqui rapidamente. Eu não vou fazer esse exercício com vocês, até porque eu tinha pedido ontem que o Lucas trabalhasse com vocês na monitoria, justamente por conta disso. Aqui tem uma lógica, aqui é a seguinte, ó. A gente tem que olhar que a série de Fibonacci, que é a série chamada de razão áurea ou retângulo do ouro, ela é trabalhada, né, com vários conceitos também dentro da matemática, dentro da música, no mercado financeiro e etc. A gente consegue utilizar essa série. Ela sempre começa com o primeiro elemento zero, zero, zero. Sempre o zero no primeiro elemento e o segundo elemento um e um. Então, tem essa lógica aqui. Qual que vai ser o terceiro elemento? Sempre a soma. O terceiro elemento vai ser a soma desse aqui, desse anterior, mais o anterior a ele. Então, esse aqui é sempre a soma desse de trás com esse outro. Sempre assim. Então, não tem muito segredo justamente por conta disso. A lógica é simples. Na hora que você vai executar o comando para fazer a geração dessa sequência, aí é um pouquinho mais complicado, mas não é tão difícil assim também não. Então esse um aqui é a soma de um mais zero, que dá um. Esse 2 aqui é a soma de quê? De um mais um. Então, qual que seria o próximo elemento? Seria a soma de 2 mais um, que é 3, que é exatamente esse aqui. Qual é o próximo elemento depois desse? É a soma de 3 com 2, que dá 5. E assim por diante. Qual é o próximo elemento? É 8, porque é a soma de 5 com 3. Qual é o próximo elemento? 13, porque é a soma de 8 com 5, que dá 13. O outro vai ser 21, que é a soma de 13 com 8, e por aí vai. Então, a gente não tem muita dificuldade em entender essa lógica. Na hora de fazer, é só pensar um pouquinho que dá certo, né? Realmente, se vocês tentarem escrever essa lógica dentro da estrutura de repetição, talvez vocês consigam sucesso, né? Quem já fez aí e terminou, parabéns. Só estou dando umas dicasinhas aqui, mas não vou fazer exercício com vocês não, porque a gente tem conteúdo para passar ainda hoje. Tem alguns informes também para a gente fazer. Eu não quero estender muita aula, não. Tudo bem, Lucas. Parabéns. Tem alguns aqui que já entregaram, né? Tudo bem. Vocês têm até hoje aí para terminar. Eu passei um prazo de uma semana desses exercícios, porque às vezes, se a gente estender mais do que isso, vocês vão ter uma certa dificuldade também, né? Porque o tempo vai ficando escasso e a gente tem que fazer outras coisas aí. Tem muito conteúdo. Essa disciplina de desenvolvimento de sistemas, realmente é grande. Então, tem a número 5 aqui, que a gente vai fazer a marcação de da distância em metros que cada atleta de salto à distância da equipe brasileira faz, né? Isso é importante usar listas que nós falamos na aula passada. A gente pode usar listas aqui. É importante usar listas justamente para poder ter essa relação de atletas que ficaram abaixo da média. Essa aqui dá para a gente marcar tranquilo qual é o melhor atleta. A gente pode colocar uma variável para gravar tanto o nome como a marca melhor. A média a gente consegue calcular acumulando a soma, é muito tranquilo também. Mas para fazer a relação de atletas abaixo da média, eu preciso ter uma lista lá com os nomes e preciso ter a lista com as marcas também, viu? Então, foi até uma dica que Lucas, que eu tinha passado para Lucas aqui. Ele mandou mensagem perguntando o que podia fazer. Eu não sei se ele fez exatamente com isso, mas
que facilita bastante. Esse número 6 tá muito fácil até. O número 6 está muito mais fácil que assim. Deixa eu ver aqui. É número 7 também. É, 7 tá de boa demais. Então, acho que a única que ainda tem um pouquinho assim de parar para pensar mais é a número 5 e a número 4. São as duas que dão mais trabalho. As outras são mais fáceis. Mas tem que fazer, né? Vamos lá. Vamos para o conteúdo de hoje, então, né, gente? Já falei com vocês aqui quase uma hora só resolvendo exercício. Então, vamos lá. Vou falar aqui hoje sobre as listas multidimensionais, que a gente chama de matriz. Matriz é como se fosse uma tabela, né? Porque a gente coloca os elementos em forma de linhas e colunas. Essa estrutura é muito utilizada quando a gente vai trabalhar com bancos de dados dentro do Python. Então, quando a gente pensa em bancos de dados, a gente sempre pensa nesse conjunto de linhas e colunas. Normalmente as colunas são campos e as linhas são registros, né, informações. Igual vocês trabalham com banco de dados, vocês sabem como é que funciona. Vocês já tiveram banco de dados nesses módulos aí, já, né? Terminou o banco de dados já? Terminou já, né? Beleza. Então, vocês já sabem como é que funciona essa estrutura, linha e coluna. E a matriz é a representação disso. Então, tem um exemplo da matriz aqui, ó. Igual essa formação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem essa coluna, 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 linha, linha, linha. Então, como que a gente representa isso? A gente coloca a, o nome da variável, aqui, ó. O nome da variável é igual a colchetezinho, fecha colchete. Então, toda lista começa abrindo colchete. Só que uma matriz é uma lista dentro de outra lista. Então, a gente abre colchete para cada linha que eu vou ter a mais. Então, eu vou ter uma linha aqui, ó. Então, abro um colchete, coloco os elementos dentro dessa linha, depois coloco uma vírgula, abro um outro colchete, que é para abrir a próxima linha, coloco os elementos dentro dessa linha, coloco uma vírgula, abro o colchete, coloco os elementos dentro dessa linha e fecho o colchete. Então, uma matriz é uma lista de listas, né? Cada lista que eu tenho dentro de uma matriz é uma linha diferente e as colunas elas ficam dentro aqui, né? Então vou colocar aqui como exemplo, a gente vai fazendo isso aqui na hora, é mais fácil a gente fazer assim. Eu vou até salvar isso aqui para vocês. Essa aqui eu mando para vocês, ó. Pra lembrar como é que usa essa MathSeal aqui e, né, bom, a gente mandar. Beleza? Então vamos lá. Eu vou trabalhar com matrizes aqui. Matrizes é uma tabela, né? Conjunto de linhas e colunas. Então, colocar matriz igual, abro e fecho colchete, beleza? Abro e fecho colchete. Vou colocar um exemplo igual a gente tinha ali, ó. Colocar assim, ó. 1, 2 e 3. Primeira linha, beleza? Primeira linha. Depois, segunda linha. 4, 5, 6. Depois, terceira linha. Coloco a vírgula aqui, abro o colchete. 7, 8 e 9. Ok? Simples assim. Dou um print matriz, ele vai mostrar para mim esse conjunto desse jeito. Beleza? É meio estranho, né? A gente imprimir a matriz e aparecer ela desse jeito. Por quê? Fica parecendo assim, isso aqui não tem uma estrutura muito legal. Isso aqui mostra de qualquer jeito, mas não é. Por quê? Quando eu armazeno ela dessa forma, eu estou imprimindo exatamente como que essa variável está organizada.
mas a gente pode formatar da forma que a gente quiser, né? Igual se a gente tem a estrutura para no Python para fazer as impressões, eu posso simplificar até a impressão assim, ó. Colocar aqui, ó, para linha em matriz. Pô, matriz. O que ele vai fazer aqui, ó? Cada linha dessa aqui, cada linha dessa aqui, ela vai passar para essa variável que chama linha. Se eu chegar aqui embaixo e dou um print linha, ele vai imprimir essa linha uma embaixo da outra. Porque ele vai pegar separadamente, vai vir aqui, ó, vai jogar esse conjunto para essa variável, depois ele vai passar para a próxima linha, joga esse conjunto agora para essa variável, e depois pega esse conjunto e passa para essa variável novamente. Então, na hora de imprimir aqui já vai ser diferente, ó. Vou colocar um hashtagzinho aqui, ó, para não mostrar essa aqui, e imprime aqui de novo. Aí já fica desse jeito. Então, ela já fica um pouquinho mais amigável, vamos dizer assim, né? É, cada elemento desse aqui, eu posso formatar de outra forma, se eu quiser também, né? Eu mostrei uma forma de fazer, mas como ele sabe que isso é linha, ele pega os elementos que eu tenho dentro da matriz. Porque esse conjunto aqui é uma lista, beleza? Isso aqui é uma lista. Então, esse aqui é o primeiro elemento do meu vetor. Então, vamos imaginar assim, ó, como que é uma lista normal? Então, uma lista nesse aqui, ó, um, 2 e 3, uma lista normal. Não é isso aqui? Então, isso aqui tem o elemento um, 2 e 3, certo? É, aqui na matriz é o que? São listas dentro dessa lista maior. Então, como que ele sabe que a linha é o primeiro elemento do, da lista dele, que na verdade é uma lista também. É uma lista dentro de outra lista. Dá para entender mais ou menos? Então, uma matriz é um conjunto de listas. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é o primeiro elemento, ele está em colchetes, porque é uma lista. Aí é o segundo elemento, ele é uma outra lista. E o terceiro elemento é uma outra lista. Então, cada conjunto desse aqui, ó, cada lista dessa vai ser uma linha. Então, por isso que o computador sabe que é uma linha. Beleza? É por conta disso aí. Aqui a impressão já fica mais amigável, né? Porque eu estou pegando aqui, ó. Ah, essa variável eu posso colocar o nome que eu quiser, viu, gente? Eu coloquei linha aqui, ó, mas se eu quisesse colocar linha aqui só, ó, ia ficar do mesmo jeito. Não mudar nada aqui, não. Isso aqui é o nome que eu quiser. Para linha em matriz. Então, eu vou percorrer cada elemento da minha matriz, ou seja, da minha lista. Aí ele vai pegar os vetores aqui e vão imprimir. Então, já fica mais amigávelzinho. Mas vamos pensar o seguinte: uma matriz em forma de tabela mesmo de dados. É isso aí, até mais interessante a gente pensar dessa forma. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vou colocar, ó, cadastro de contatos. Vamos colocar aqui contatos, beleza? Contatos vai ser igual a uma lista vazia, certo? Aqui está vazia. Esse aqui é um vetor de números, não uma matriz de números, essa matriz. E esse aqui eu vou colocar nome e e-mail. O Python a gente tem uma flexibilidade bem legal, que é a gente tem condição de fazer
vários tipos de dados dentro de uma lista, né? Praticamente nenhuma outra linguagem a gente consegue fazer isso aqui, mas no Python a gente faz tranquilamente. Eu coloco, por exemplo, nome e número, nome e idade, pode colocar de forma muito tranquila assim. Acho que eu vou colocar nome e idade mesmo, só para a gente representar, fica menorzinho, né? Vou colocar contatos. Então, essa é uma lista vazia, eu vou colocar o meu primeiro contato. Vou colocar aqui, ó. Abro, fecho colchete, colocar o nome aqui, vou colocar José, vou fechar. José, ele tem 30 anos, beleza? Então, o Python consigo colocar assim, ó, uma lista que tem caractere e tem também número. Normalmente isso só acontece em Python. A gente não faz isso em outra linguagem. Coloco vírgulazinha, vou colocar mais um contato. O outro contato aqui vai ser Maria. Maria, ela tem 28 anos, nome e idade aqui. Vou colocar mais um contato, tá? Josias, tem 17 anos, ok? Vou mandar imprimir esses contatos, ó. E ele mostra aqui, ó, José 30, Maria 28, Josias 17, beleza? Ah, eu quero mostrar em forma de tabelinha igual eu fiz aqui. Eu posso fazer a impressão da mesma forma, ó. For, vou chamar de L só, em contatos, que é o nome da matriz, dois pontos, dou um print L para mostrar esse resultado assim, beleza? José 30, Maria 28 e 17. Ah, essa impressão ainda não tá legal. Eu queria mostrar o cabeçalho em cima, né? Que é a idade, depois o nome e a idade, como que eu posso fazer? Isso é só questão de formatação de saída. Isso aí não tem aquele modelo específico, não. A gente pode criar o que a gente quiser. Vou colocar um printzinho aqui na frente para mostrar como é que mostra, faz o cabeçalho. Eu vou colocar nome, vou dar um espaço, vou jogar um T barra T, 2 barra T. O que que significa isso aqui? É uma tabulação. Aí vou escrever idade, dois pontos, um espaço e fechar. Aí aqui, ó, por enquanto vai mostrar assim, ó. Mas eu posso formatar mais um pouquinho, né? Colocar um hashtagzinho aqui, ó. Vendo? Nome, idade, vai aparecer o nome e a idade aqui embaixo. Aqui está mostrando o conjunto como se fosse em lista, né? Mas a gente pode mudar essa forma aqui de impressão da seguinte forma. Esse L aqui, ele tem um índice, né? Por quê? Se esse conjunto aqui, ó, essa linha é uma lista, toda lista ela tem índices, né? Eu já falei isso para vocês também na aula passada. Essa, essa informação aqui de José, ela está na primeira coluna, né? Não está aqui na primeira coluna, então é a coluna zero. E essa informação aqui está na coluna um, porque aqui, ó, é a primeira informação e aqui é a segunda. Então, coluna zero, coluna um. Então, aqui é só chamar qual que eu quero imprimir. Então, esse print aqui, ao invés de colocar print L e mostrar esse resultado da linha inteira, eu posso colocar assim também, ó, print, vamos colocar aqui, ó, porcentagem S, aí dou um espaçozinho, barra T, para ficar igual o cabeçalho lá, né? Depois eu coloco porcentagem D, que é para mostrar um inteiro, um espaço, aí eu coloco o porcentagem, coloco as variáveis que eu quero imprimir. Aqui no caso eu vou colocar L, que é o nome da variável que eu coloquei aqui, só que aqui L eu quero mostrar a primeira informação que está aqui, ó, que é o porcentagem S, que é o quê? Um string, que é esse nome. Como aqui está na primeira coluna, eu vou colocar L0,
certo? Depois eu coloco vírgula, e aqui eu quero a informação desse inteiro aqui, ó, porcentagem D é um inteiro que é a idade. Vou colocar L1. Eu vou mandar imprimir aqui, ó, e fica bonitinho desse jeito, ó. Tá vendo? Isso aqui é só ter uma criatividadezinha, a gente coloca a formatação que a gente quiser. Não tem obrigação de colocar as saídas de vocês exatamente desse jeito aqui, não. Isso aqui é só uma ideia mesmo, porque eu acho que fica muito mais apresentável, né? Com certeza fica mais apresentável. Legal, gente. Só que eu tô vendo aqui, ó, que eu já tenho esses elementos já prontos, e se eu quiser cadastrar um elemento dentro dessa matriz aqui, o que que eu posso fazer? Né? Então, vocês aprenderam que para adicionar um elemento dentro de uma lista, vocês utilizam qual comando aí? Qual comando que eu adiciono um elemento dentro de uma lista? Append. Tudo bem, Leonardo. Nós vamos utilizar o mesmo comando aqui para eu adicionar mais uma pessoa dentro dessa lista de contatos aqui, se eu quiser. Então, aqui, ó, vou colocar uma leitura, né? Vou colocar aqui, ó, para a gente adicionar a informação. Vou colocar nome, vai ser igual a input, digite um nome, para a gente adicionar um contato nessa lista. Vou colocar a idade, int, vai ser inteiro, digite uma idade, que é o nome da pessoa e a idade dessa pessoa. E aqui, a gente adicionar o elemento na lista, né, no caso da matriz, eu vou colocar o seguinte, né? Primeira coisa aqui é importante falar o seguinte: a, uma matriz ela adiciona listas. Então aqui, ó, isso aqui é uma lista, isso aqui é uma lista, isso aqui é uma lista. Então, eu não posso colocar simplesmente o nome e a idade aqui dentro, que não vai dar certo. Na hora da impressão, ele vai errar. Então, a matriz eu preciso colocar uma lista. Então, eu posso colocar assim, ó, criar uma lista do contato, né? Então, coloca assim, ó, contato é igual, abre, fecha, parênteses, ou seja, aqui é uma lista vazia, contato. Para não confundir, eu vou chamar de cadastro. Porque eu vou estar contatos aqui, por conta do S aqui, vai ficar confuso. Então, eu vou colocar cadastro é igual, abro e fecho parênteses. Então, aqui vai estar uma lista vazia. Eu vou criar uma lista aqui só para eu colocar aqui dentro dessa matriz, viu? Então, a gente vai ler o nome, a gente vai ler a idade, aí depois eu coloco aqui, ó, cadastro.append nome. Ou seja, dentro de cadastro eu vou colocar o nome e dentro desse cadastro eu também vou colocar a idade. Ou seja, é como se eu estivesse criando essa lista aqui, ó, que eu colocasse primeiro o nome e depois eu colocasse a idade. Então, eu vou ter com uma lista pronta. Qual o nome dessa lista? É cadastro. Aí eu quero adicionar dentro da lista de contatos lá. Agora sim eu chamo o nome da matriz, que é contatos.append. E eu coloco o cadastro, que é o quê? Uma lista. Só que essa lista agora já está com duas informações, que é o nome e a idade. Essa informação é que é importante, viu, gente? Quando eu quero adicionar alguma coisa dentro de uma matriz, eu tenho que colocar a lista primeiro. Então, agora eu consigo executar isso aqui novamente, ó. Copiar e colar aqui, ó. Mais fácil, né? Tá? Aqui, ó. Opa. E a diferença. Colei. Vou executar aqui agora. Opa. O que tá dando? Bad input, cadastro. Hum, Bad input, cadastro.
Engraçado. Ah, tá faltando um parênteses aqui. Eita. Aí. Digite o nome. Agora eu vou colocar aqui, ó. Patrícia. Ok. Idade de 15 anos. Ok. Eu tenho duas impressões agora dos contatos, né? A primeira aqui, ó. Tá vendo? Ó? A primeira aqui e a segunda aqui, ó. Certo? Então, aqui tá pegando isso. Esse 15 ele ficou para cá por conta que esse nome é um pouquinho maior. Então, quando ele deu duas tabulações, ele chegou para lá, né? Isso aqui pode acontecer. Quando é assim, a gente às vezes coloca mais um P aqui, ó, para tentar resolver essas situações, né? Mais uma tabulaçãozinha, mas a gente nem sempre vai ter uma impressão tão exata, né? Não vai ficar tão bonitinho assim as impressões. Um print tracinho aqui, executar aqui novamente. Hélio, Hélio, 23 anos. Uau, beleza? Então, a matriz são listas de listas, viu? É uma lista que tem várias listas. A gente usa os outros comandos, todos que a gente usou em listas aqui, o append, inclusive, para fazer todos os cadastros que a gente precisa, para fazer as inclusões, né? Então a gente não pode incluir direto, a gente sempre tem que incluir dentro de uma outra lista. É importante que vocês façam esses exemplos aqui, ó, para vocês irem treinando como faz impressão de uma linha específica, ou impressão de um elemento específico. Assim como nós temos lá os índices dentro das listas, aqui a gente tem da mesma forma. Então, na matriz, né, nós temos as linhas e as colunas, sendo que o primeiro, a primeira referência que a gente tem é sempre a linha. Então, se eu coloco assim, ó, eu quero matriz 1, então significa o quê? Que eu vou imprimir a linha 1. Então, se eu coloco matriz 1, ele ia pegar aqui, ó, essa linha aqui e ia moscar. Por que ia ser 4, 5, 6? Justamente porque eu tenho um índice 0, 1 e 2. Assim como se eu quisesse assim, ó, matriz 1, 2. O que que significa? Ela é linha 1, que é essa aqui, ó, 0, 1, né? Essa aqui, e 2, que é o elemento. Então, 0, 1 e 2. Então, eu ia pegar o número 6, certo? Então, a gente tem os índices também. Da mesma forma, a gente poderia ter os índices para essa tabelinha aqui, ó. A coluna, a linha 0, linha 1, linha 2. Aí eu tenho a coluna 0 e a coluna 1. Aqui eu só tenho duas colunas, então é 0 e 1. Então a gente sempre tem que lembrar que as matrizes elas têm essa formação de linhas e colunas e a representação dos prints que forem diretos, a gente já pode chamar dessa forma, né? Então a gente pode fazer essa esses exemplos aqui depois. Isso aqui eu não vou repetir com vocês, não. É importante que vocês peguem depois e refaçam esses exemplos aqui, né? Vou mandar o material, vocês façam tudo direitinho. Aqui tem um outro exemplo de como que a gente pode adicionar elementos de uma matriz, sendo que a matriz está vazia aqui, ó. A matriz vazia, igual nós fizemos. Deixa eu ver. Esse exemplo aqui tem matriz vazia? Não. Só coloquei essa aqui para a gente poder criar uma linha dentro da matriz. Mas
é importante vocês repetirem isso aqui. Essa matriz aqui é uma matriz 3 por 3. Então tem aqui, ó, uma estrutura de repetição que vai de 0 a 3, ou seja, 0, 1 e 2, ele vai parar. Toda linha a gente começa com uma matriz vazia, né? Assim como a gente fez aquele cadastro de lista vazia que tem. E aqui ó, eu vou precisar de três colunas, ou seja, então vai de 0 a 2. Então, 0, 1 e 2. Aqui eu vou colocar o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, adiciona dentro da linha e adiciona essa linha dentro da matriz. E por aí vai. Então, é importantíssimo vocês fazerem aí depois esses exemplos aí. Eu recomendo muito que vocês digitem, viu, gente? Não copie e cola, não. Beleza? Até para ter condição de vocês fazerem exercícios, ok? Então tem exercícios aqui para vocês fazerem. Outro assunto de hoje, função. Isso aqui eu vou passar rapidinho assim, porque a gente vai precisar treinar. Se vocês tiverem alguma dificuldade aí, vocês podem mandar mensagem, podem falar com o nosso monitor também, e a gente vai seguir lá aquele cronograma de monitoria. E eu vou marcar uma aula extra também. Eu estava vendo aqui, ó, que a gente não teria aula na semana que vem, né, por conta da terça-feira ser carnaval, mas dia 18, na quinta-feira, a gente tem um horário reservado também nesse mesmo horário, de 8h50 às 10h50. Então já fica marcado aí é, esse dia da semana que vem, dia 18, para a gente poder tirar dúvidas. Até por conta que no dia 23 vocês vão fazer uma avaliação, né? Então é importante que vocês tirem dúvidas aí de, desse conteúdo. Então, dia 18 tem aula, dia 23 nós vamos fazer uma avaliaçãozinha. E hoje eu vou liberar para vocês um link do Kahoot, né, para vocês responderem também. Até hoje, às 23 horas, vocês vão poder responder algumas perguntas básicas lá sobre o Python. Coisa muito rápida até, né? Vocês vão fazer bem rapidinho. Beleza, então deixa eu continuar em função. Nós vimos como que usa a função lá no exercício das latas de tinta, né? Eu mostrei para vocês a biblioteca Math, né, Import Math, que vai trabalhar com funções matemáticas. E nós usamos a função ceil, que é para arredondar o número para cima. Basicamente, a gente pode usar várias funções dentro daquela biblioteca e a gente pode criar funções próprias também. Então, as funções, está falando aqui que são blocos de código que a gente pode reutilizar. E o Python tem várias funções nativas, principalmente funções matemáticas, que podem ser reutilizadas, assim como a gente utilizou. Então, tem aqui ó, um exemplo que calcula exatamente a área de um círculo, que foi o que nós falamos aqui no iniciozinho, que eu falei, eu não vou fazer esse exercício não, até porque eu vou mostrar aqui para o pessoal como que a gente pode resolver aquela questão usando uma função. Então, aqui a criação de uma função de cálculo de área de círculo. Então, aqui está utilizando o mathp, que é uma constante π, né? Eu não preciso colocar aqui o π é 3.141592, eu simplesmente chamo mathp, ele já vai pegar esse valor por conta que está armazenado nessa biblioteca matemática. Multiplico pelo raio ao quadrado. Eu vou pedir que o usuário simplesmente digite o tamanho do raio, né? Então, deixa eu fazer rapidinho aqui para a gente encerrar nossa aula de hoje logo também. Para não estender tanto assim. Então, deixa salvar esse aqui, ó. Isso aqui é importante mandar para vocês também. Vou colocar aqui. Isso aqui é da latas de tinta. Exercício 10. E aqui são matrizes.
apagar aqui. Vamos lá. Então, funções em Python. Então, como que a gente faz função? Primeiro, utilizar a biblioteca já disponível, né? Então, vou importar uma biblioteca, importando uma biblioteca padrão, a biblioteca de funções matemáticas. Eu posso colocar aqui, ó, import math. E agora, só para a gente demonstrar aqui, ó, eu vou dar um printzinho, print math para mostrar aqui o que, que vai aparecer, ó. Tá vendo, ó? O pi é 3.14.15.92.65.35.9. E a gente mostra o resultado não, o valor dessa constante sem precisar ficar quebrando a cabeça. Porque essa biblioteca tem várias funções que a gente pode utilizar, né? Nós vimos aí na aula de hoje, inclusive, o CIL. Ah, eu quero calcular a área de um círculo. Então, nós sabemos que o cálculo da área de círculo é você pegar o π, multiplicar pelo raio ao quadrado, certo? Então, primeira informação que eu preciso é receber a área o raio desse círculo. Então, vou colocar assim, ó, funções em Python, importando biblioteca padrão, vou colocar calculando a área de um círculo, através do raio, é a única forma que a gente faz isso. Então, como que a gente pega, colocar aqui, ó, raio, vai ser igual a, raio vai ser igual a, colocar inteiro mesmo, né? Input, digite tamanho do raio, beleza? Digite o tamanho do raio e área círculo é igual ao que? Math.pi, que eu posso tirar, né? Vezes o raio ao quadrado. Assim, ó. Beleza? Então, print área círculo aqui, ó. Então, é muito simples assim por enquanto. Executar de tamanho do raio, colocar área, raio 30. A área desse círculo vai ser de 2.827. Isso aí de acordo com a unidade de medida que a gente tiver, né? Se o círculo for em centímetro, vai ser 2.827 centímetros. Se for em metros, vai ser em metros. Então, a gente não coloca a unidade de medida aí, mas isso aí depende da medida do raio que a gente está colocando. Ok. Aí é o seguinte, eu estou pensando que eu vou utilizar esse conjunto aqui uma vez só, né? Esse cálculo aqui uma vez só. Mas pode ser que eu precise calcular o raio algumas vezes durante o código. Ao invés de eu ficar repetindo essa operação aqui, eu posso criar uma função que vai receber o tamanho desse raio e vai calcular essa área e vai retornar para mim um valor. Então, a função eu uso em operações que eu repito com certa frequência. Entenderam? Vamos dizer assim, ó, que dentro do código que eu estou desenvolvendo, eu vou precisar algumas vezes calcular o círculo. E eu vou precisar fazer isso lá 10, 20 vezes, às vezes. Então, para eu não ficar repetindo esse mesmo cálculo aqui, eu posso fazer com que eu tenha uma função para isso. Então, como que eu faço essa função? Deixa eu colocar aqui, ó, que isso aqui a gente muda um pouquinho a forma de escrever os códigos, né? É meio que a gente modularizar, pensar de forma diferente. Então,
a gente vai começar a pensar um pouquinho diferente aqui para escrever nossos códigos. Essa leitura aqui é importante, né? Inclusive, a gente vai usar ela aqui depois. Mas, por enquanto, é mais importante a gente definir uma função genérica do cálculo dessa área. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco assim, ó, def, e vou colocar área circ. Área circ é o quê? O nome da minha função. Então, toda vez que eu quiser calcular a área do círculo, eu simplesmente chamo essa função. E vou colocar aqui, ó, abrir um parênteses e escrever aqui raio. Para que eu coloco raio aqui? Raio é como se fosse uma variável que eu estou falando que eu vou mandar o tamanho do raio que eu quero calcular e ele vai calcular para mim essa área de acordo com o raio. Aí eu coloco dois pontos, aí eu posso recortar isso aqui, ó. Posso tirar daqui. Isso aqui é uma variável, né? Área círculo. Até coloquei diferente aqui, ó, o nome da função para mostrar que não é a mesma coisa. Área círculo é igual a mathpi, né? Então vai pegar o valor de pi vezes o raio, que é essa variávelzinha aqui que nós recebemos, e dá pi vezes raio ao quadrado, né? Então aqui ele vai retornar um valor. Só que esse valor, ao invés de eu imprimir ele direto, eu vou usar isso aqui, ó, return área círculo. A forma mais eficiente da gente fazer funções é assim, né? Porque são funções reaproveitáveis. A gente chama a função e ele vai retornar alguma coisa, que vai ser exatamente o valor do cálculo dessa área. No caso aqui, para não ficar confuso, eu vou mudar o nome dessa variável, chamar de R. Então, ele vai perguntar aqui, ó, assim, ó, digite o tamanho do raio. Isso aqui, a gente já criou a função, certo? E aqui eu quero usar a função agora. Eu vou perguntar qual o tamanho do raio e aqui embaixo a gente vai printar um resultado. Como que eu vou printar esse resultado? Eu chamo área circ, que é o nome da função, abro parênteses, e dentro dos parênteses eu coloco o tamanho do raio que eu quero, que é R. Tá vendo que o nome é diferente aqui, ó? Poderia ser igual, poderia, né? Só para que a gente não confunda e mostrar que são coisas diferentes, eu coloquei aqui, ó, R é igual ao tamanho do raio que eu vou ler do usuário, e aqui as chamadas dessa função. Então, a área circ R, ele vai vir aqui, vai mandar essa informação, ou seja, o tamanho do raio que eu digitei para dentro dessa variávelzinha do raio, essa variável vai receber, a gente vai fazer o cálculo aqui do raio e vai retornar com o valor, ou seja, então a gente vai poder imprimir esse valor. Então, colocar aqui, ó, tamanho do raio 100, vou executar, ele mostra para mim esse resultado. Uma coisa que é interessante, que dentro da chamada de função, se eu quiser formatar essa saída também, eu posso fazer a formatação que eu quiser. Então, colocar aqui, ó, a área do círculo, dois pontos. Aí eu colocar aqui, ó, porcentagem, ponto 2F. Aí eu fecho aqui, porcentagem, e eu coloco aqui como se fosse uma variável essa função. A função, às vezes, é chamada de pseudo-variável também, né? Então, aqui, ó, ele vai imprimir essa função dentro desse espaço, de forma formatada. Vou colocar 100, de novo, aqui, o tamanho do raio, ele mostra para mim o tamanho desse raio já formatado, bonitinho aqui. Eu posso usar quantas vezes eu quiser, né, com valores diferentes, inclusive, ó. Vou copiar aqui, ó, e colar aqui, ó. Aqui foi o raio que eu li, mas aqui vamos dizer que eu coloco 150, aqui eu coloco 200. A grande sacada da função é exatamente isso aqui, ó. Aqui eu estou colocando um valor variável de acordo com o que eu estou fazendo na leitura, e aqui eu estou colocando um valor fixo, certo? Então,
de acordo com o que eu coloquei. Então, eu executo aqui, ó, colocar 100, esse primeiro. Ele mostra aqui, ó, a área de 100, que foi o que eu li pelo usuário. Aqui ele calcula de 150 e aqui de 200, por conta do número que eu coloquei. Então, eu tanto posso fazer a leitura através do input, como eu posso colocar um valor fixo que ele vai calcular também, certo? Então, é um negócio assim muito legal as funções. Eu posso criar função de tudo se eu quiser, né? Função, por exemplo, de área de um retângulo. Como que é uma área de um retângulo? Vocês lembram aí? Isso, base vezes altura. A área de um quadrado, de um retângulo, é tudo a mesma coisa, né? A gente pode colocar duas variáveis, base e altura. Base e altura. Então, como que seria isso aqui, ó? Área vai ser igual a base vezes a altura. Eu coloco o retorno de área. Simples assim. Se eu quiser calcular. Opa, vou deixar esse negócio aí só como exemplo, né? Vou colocar aqui, ó, print área retângulo. Aqui eu tenho duas informações, então eu coloquei duas variáveis, né? Então, primeiro a base, depois a altura. A base, vamos dizer que é 10 e a altura é 50. Então, aqui, ó, ele vai mostrar 500. É porque eu coloquei valores fixos. Mas se eu quiser, eu posso ler uma variável e colocar para receber aqui, ó. Então, colocar aqui, ó, B, B de base, então int input digite base, opa, H, H, altura, base, altura. Então agora já fica variável, né? Tamanho do raio, colocar 100, a base 7, altura 90, 130 lá. Tá vendo? Então, as funções eu posso chamar quantas vezes eu quiser, da forma que eu quiser durante o código. Eu posso chamar elas diretamente na impressão, eu posso fazer a formatação dela dentro da impressão. Opa, fazer a formatação dela dentro da impressão. Então, é muito flexível o uso das funções, né? Eu posso fazer função para quase tudo dentro do meu código. Dentro dos programas que a gente vai começar a escrever daqui as semanas que vem, a semana que vem adiante, a gente vai trabalhar com programação orientada a objetos e trabalha a modularização do código. Então é necessário que a gente entenda como é que funcionam essas funções, certo? Então a gente vai treinar um pouquinho exercício de funções justamente por conta disso, que a gente precisa entender como é que faz isso aqui. Luiz Diego está falando faz de triângulo. Não faz muita diferença, Diego. O negócio é só entender como é que funciona isso aqui. Né? Cálculos, às vezes são cálculos simples, é igual área do círculo, área do retângulo, área de um triângulo. A gente pega lá a informação de como que faz aquele cálculo e escreve aqui. Ele, o computador vai fazer, a gente simplesmente retorna o valor. Então, é muito simples, né? Não tem muito segredo em relação a isso aqui, não. Tem alguns exemplos aqui que eu queria que vocês fizessem também, mas é muito parecido com o que a gente viu hoje aqui agora, né? E tem exercíciozinhos que vocês vão fazer, beleza? Eu vou mandar aí para vocês ainda hoje também. Para a gente finalizar, né? Eu vou passar para vocês, né, um Kahoot
que é um joguinho aí de perguntas e respostas. Você já deve estar acostumado a fazer também. Vou mandar o link aqui no chat, vou postar lá no ambiente virtual. Vocês vão poder fazer até hoje às 11 horas da noite, né? Coisa rápida, vocês, em questão de 5 minutos, vocês já responderam tudo. Às vezes até menos tempo. E eu quero ver aí quem que vai ficar, vai fazer tudo certinho, né? São perguntas básicas aí da linguagem. Então, eu vou pegar o link aqui e vou postar para vocês, para a gente encerrar, beleza? Então, até 11 horas ele vai estar disponível. Passou desse horário, ele já não funciona mais, viu? Ok. Querem perguntar alguma coisa, gente? Já está tranquilo aí. Tranquilo? Tranquilo, né? Ninguém perguntou nada, então tá legal. Deixa eu mandar o mandar para vocês aqui também. Só vai até as 23 horas. Passou disso, já era. Beleza? Então é isso, gente. Valeu aí, abração para vocês. Se cuidem, tudo de bom. Vamos estudar. Aí, até mais. Tchau, tchau.